as suas Bíblias na carta aos Filipenses. No domingo passado eu comecei a fazer a exposição dessa carta. É uma carta muito importante dentro do contexto bíblico doutrinário do Novo Testamento. Filipenses, a partir do capítulo de número 2. Haja visto que no domingo passado nós falamos um pouco do capítulo 1 e vamos hoje fazer a exposição de alguns versículos do capítulo 2. Amém? Diz assim, vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também um dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós falamos no domingo passado sobre essa carta que Paulo escreve à igreja em Filipe. Essa carta é chamada ou considerada a carta do amor. Haja visto que Paulo teve que escrever algumas outras cartas, como nós sabemos, para poder corrigir vários problemas que aconteciam em algumas igrejas na qual ele fundou ou na qual estava sobre a sua gerência, a sua administração, o seu discipulado. E Paulo escrevendo aos Filipenses não é como foi com outros, como por exemplo a de Coríntios, que foi para corrigir várias coisas que ali aconteciam naquela igreja, uma igreja que estava vivendo tempos difíceis, imatura, a respeito de muitas coisas, como por exemplo aos Gálatas, que Paulo escreve para que pudesse corrigir algumas questões relacionadas aos judaizantes que queriam que, mesmo aqueles que estavam agora vivendo uma nova fé em Cristo, continuassem servindo aos propósitos da lei. E tantas outras cartas que Paulo teve que corrigir vários comportamentos. A carta à igreja aos Filipos é uma carta em resposta à visita de Teófilo, um dos, podemos dizer, líderes daquela igreja em Filipe, após a saída de Paulo. Alguns até dizem que era o pastor ali que ficou ali administrando aquela igreja. E Paulo começa, no seu primeiro capítulo dessa carta, falando do amor, do carinho, da consideração que ele tinha para com essa igreja em Filipe. Ora, ele começa falando aqui já no versículo de número 3, ele vai dizendo: olha, dou graças a Deus por tudo, quando lembro de vocês. E ele diz, a partir do versículo 4, que faz isso com muita alegria. Haja visto que essa igreja era uma igreja que continuava contribuindo para a obra de Deus. Paulo fala dessa igreja porque essa igreja, desde o primeiro momento, ela contribui para uma obra que estava seguindo. Paulo, quando escreve a carta aos Filipos, Paulo estava preso em Roma por causa da pregação do Evangelho. E Paulo estava vivendo um regime de prisão domiciliar. E um regime de prisão domiciliar era comum que boa parte da despesa era paga pelo preso. Então a igreja em Filipe envia donativos, ofertas a Paulo para que ele também pudesse custear também esse momento ali de prisão, com a esperança de Paulo que em um momento poderia ser solto, ser livre daquela prisão. Haja visto também que Paulo vai dizer aos Filipos, dizendo assim: olha, é para uma boa coisa que estou preso. Por causa da minha prisão, das minhas algemas, das minhas cadeias, toda a guarda pretoriana está ouvindo o Evangelho. O Evangelho está avançando, o Evangelho está crescendo por causa das minhas cadeias. Paulo, com muito ânimo, de maneira alguma estava arrependido, de maneira alguma estava desolado, mas com muito ânimo, ele continuava dizendo: olha, tem até alguém aí que está pregando o Evangelho por inveja, por ambição, por outros motivos que não são os motivos verdadeiros. Mas o que importa? O que importa é que o Evangelho de Cristo está sendo pregado.
E ele continua falando, e a partir do versículo 19 do capítulo 1, ele vai falar que eles pudessem continuar orando, porque ele tinha o sentimento e o desejo de, quem sabe, ser solto ali, porque nada fez, era alguém que foi preso por causa de pregar o evangelho. Mas Paulo sabia também que tudo dependia de Deus, e no versículo de número 21, ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo também sabia que mesmo se ele não fosse liberto, e se fosse condenado à morte, o mais importante de tudo é que ele estava com Cristo. Que segurança, que ensinamento. Paulo, em um momento ali que poderia a qualquer hora ser condenado de vez, e a sua sentença ali ser sentença de morte, como foi no futuro, Paulo estava convicto de que o mais importante era estar com Cristo. E a partir do versículo 27, já do capítulo 1, já que nós não podemos fazer a exposição de todo o livro, vamos caminhando aqui no entendimento. O versículo 27, Paulo, ele vai convidando aos crentes em Filipos a lutar para uma vida em unidade, para lutar para que eles pudessem estar em um mesmo propósito. Em toda essa carta, Paulo faz questão de trazer atinência à igreja, que eles pudessem viver em um mesmo propósito, em um mesmo pensamento, olhando para uma mesma direção. Aí estaria a vitória daquela igreja. E no capítulo de número 2, que nós lemos aqui, Paulo, ele dá alguma exortação ao amor fraternal, e ele vai dizer: olha, que, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então, e ele vai dizer, completem a minha alegria. Paulo, ele recebe informação da igreja em Filipos, de Teófilo, como essa igreja estava se desenvolvendo, como essa igreja estava crescendo em muitas coisas, como essa igreja era uma igreja que estava sempre disposta a doar, uma igreja que sempre estava comprometida com uma obra que estava sendo feita ali. No entanto, algumas coisas precisavam ser ainda ajustadas, existiam ainda algumas contendas, existiam ainda algumas coisas. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, no versículo 2, Paulo vai falar de Evódia e de Síntique, que eram duas mulheres que trabalhavam para a obra de Deus, mas que estavam trabalhando com pensamentos diversos, paralelos, e Paulo vai orientar, ele apela, ele diz: olha, eu apelo a elas, que elas possam trabalhar no amor de Deus com o mesmo propósito. Aí existiam algumas coisas que precisavam ainda ser organizadas, para que essa igreja, que com muito amor Paulo tinha no coração, ela pudesse crescer, experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus e pudesse crescer espiritualmente. E a partir do versículo 5 ao versículo 11, nós encontramos aqui uma canção belíssima. Os estudiosos do grego, eles dizem aqui, pela simetria na língua original, que do versículo 5 ao versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses é uma canção, devido a toda maneira como esses versículos estão entrelaçados, ou essas palavras estão na sua métrica, na sua rima, é uma canção. Não se sabe se é uma canção composta por Paulo, ou se era uma canção cantada ali nas igrejas na qual Paulo passou, mas o certo é que é uma canção. E é bem verdade que na Bíblia, no Novo Testamento, e algumas cartas de Paulo até, existem algumas outras canções que nós achamos dentro de alguns textos, que é até melhor para que nós possamos ter uma assimilação, decorar, porque são canções. Por exemplo, Romanos 8, que é o cântico da vitória. Romanos 8 é o cântico da vitória, porque ali era uma canção que era cantada na igreja do primeiro século. Romanos 8 vai dizer: quem diremos, pois, essas coisas, lá a partir do versículo 28, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes se entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? E aí ele vai discorrendo sobre isso, e no versículo 38 e 39 ele vai dizer: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem um presente, nem um porvir, nem a altura, nem a profundidade, alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse texto de Filipenses, a partir do versículo 5, também é uma canção de adoração, onde Paulo exalta a pessoa de Deus, e aqui traz como exemplo maior a pessoa de Cristo, para que nós possamos ter a mesma forma, a mesma conduta, o mesmo sentimento, a mesma intenção e o mesmo foco em humilhação e obediência à missão que Deus dá e continua distribuindo a cada um de nós. E ele diz já no versículo de número 5, dizendo assim: olha, tendo entre vós o mesmo pensar de Cristo. Cristo, ele é o exemplo maior. Cristo, ele é
a pessoa que nós devemos nos espelhar e olhar para ele. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele vai dizendo, olha, deixe de lado todo o embaraço e sigam para a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se há alguém que nós devemos olhar e nos espelhar é Jesus. Jesus é o centro, Jesus, ele tem que ser o exemplo maior, e Paulo não perde a oportunidade de apresentar à igreja de Filipe esse exemplo maior da nossa conduta. Ele vai dizendo, tenham entre vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E ele diz no versículo 6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Paulo está dizendo, ele se despiu da sua glória, ele que não deveria se humilhar, ele que não deveria descer, ele desce, ele é o exemplo maior, porque que nós não podemos também nos humilhar. Paulo aqui no versículo 6, ele revela mais uma vez a divindade de Cristo, que Cristo também é Deus. João escrevendo no Evangelho, ele vai dizer, olha, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falando da pessoa de Cristo, desse Cristo que é Deus, o Cristo ressuscitado, o Cristo que desceu ao mais baixo e se humilhou para cumprir a sua missão. No versículo de número 7, ele vai dizer, olha, pelo contrário, ele esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido na figura humana, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo contrário, o exemplo de Jesus, de alguém que estava na sua glória, na sua grandeza, foi de humilhação, foi de rendição, de se submeter-se à vontade de Deus. Foi de se submeter-se à vontade de Deus. E ele vai dizendo que ele faz isso em obediência ao seu Senhor. Ora, o que é obediência se não submissão a outro? O que é obediência se não está disposto a outro? E Cristo assim ele faz, em obediência a Deus. Ele se submete, ele é obediente. Essa canção, aqui eu abro até um parênteses dentro disso, que no meio do evangelicalismo nós confundimos muito sobre essa questão do que é louvor e do que é adoração. Aí as pessoas falam assim, não, adoração é quando o louvor é mais lento, ele é mais romântico, aí é uma adoração. Louvor é quando a música, a canção é mais agitada, mas na verdade não. Louvor significa elogio, significa elogiar. Quando nós elogiamos ao Senhor, quando nós cantamos, nós estamos ali louvando a Deus. E o elogio ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito com uma canção, com uma arte, com uma pintura, com uma frase, com um poema. O certo é que ele tem que ser manifesto. O certo é que ele tem que ser público de alguma forma. Então eu posso dizer, ao ouvir alguém elogiando a outro, elogiando a Jesus através do louvor, de uma poesia, eu posso dizer, essa pessoa está louvando a Deus. Essa pessoa está elogiando, louvando ao Senhor, mas a adoração não. A adoração é silenciosa. É por isso que ele vai dizer que está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque a adoração tem a ver com obediência. Em Gênesis capítulo 22, é um dos primeiros textos da Bíblia que se fala em adoração relacionado à obediência. A Bíblia diz que Deus promete um filho a Abraão e a Sara, que já estavam velhos, e assim Deus deu Isaac. E quando Isaac chega a uma certa idade, o próprio Senhor diz, olha Abraão, eu quero teu filho em sacrifício. E ali em um ato de obediência, Abraão, ele chega então até o pé daquele monte ali, falando com os seus moços, diz, olha, nós subiremos lá, adoraremos e voltaremos. Adoração, algo que eu não posso medir se alguém está adorando ou não, algo que ninguém pode medir, só Deus pode medir quem adora. Mas aqui Paulo está dizendo que Cristo, nesse sentimento, é o mesmo sentimento que nós temos que ter, é de obediência, é de obedecer a Deus, porque obedecê-lo é adorar, obedecer é prestar adoração a um Deus todo-poderoso. Isso muitas vezes não tem nada a ver com algo que nos traga conforto. A adoração não é algo que tenha que nos trazer conforto. A adoração não é algo que tenha que nos trazer vontade ou vantagens. A adoração não é algo que nós fazemos ou devemos fazer só quando isso parece bom aos nossos olhos, não. A adoração nós fazemos em obediência àquilo que Deus entrega a cada um de nós. Aleluia. É por isso que Jesus,
em Mateus capítulo de número 8, Marcos capítulo 1, melhor, é o mesmo texto, mas Marcos capítulo 1, a partir do versículo 35, Jesus ele está ali na região, curando, pregando, expulsando demônios de muitas pessoas. E aí Jesus à noite, Jesus vai orar. Jesus vai orar, sai pela madrugada e vai orar. E os discípulos começam então a procurar Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? No versículo de número 35, diz assim: e tendo levantado de madrugada, quando estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Versículo 36, Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a outros povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Adoração é a obediência que Cristo tem para com o Pai. Tinha muitas pessoas esperando Jesus para que fossem transformadas. Tinha muitas pessoas esperando Jesus para que Jesus pregasse para elas. Mas a missão dele era cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele pudesse avançar ainda mais. É para que ele pudesse ir a outras cidades e continuar o ministério da pregação. Adoração não é algo que eu coloco na minha cabeça e diz: é da minha forma, tem que ser assim, eu escolhi assim, assim eu vou fazer. Não, adoração é algo que tem que estar em nosso coração, porque é Deus que nos entrega, é Ele que nos comissiona, é Ele que nos manda, é Ele que nos envia. E o que devemos fazer? Devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Então em Filipenses Paulo está dizendo: esse é o sentimento, é isso que eu quero de vocês, é isso que eu quero que vocês assimilem, que vocês coloquem na cabeça de vocês, que tem o mesmo sentimento de obediência de Cristo, para que vocês possam cumprir o chamado, a ordem, a vocação que Cristo deu ou dar a essa igreja. E ele continua dizendo: olha, porque quando assim Cristo fez, Deus o exaltou. E aí ele vai falar sobre essa exaltação maravilhosa da parte de Cristo, dizendo no capítulo 2, ele vai dizer ainda, olha, a partir do versículo 9 dessa canção, ele vai dizer: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus, ele pavimentou a sua estrada, o seu caminho, em um caminho de obediência que agradou a Deus. E essa é a provocação que Paulo nos faz. Essa é o saculejo que Paulo quer que a igreja em Filipe, para que pudesse acertar os ponteiros, para que pudesse continuar crescendo, para que pudesse continuar prosperando, como ele já estava ouvindo nessa igreja. Era necessário que eles pudessem continuar obedecendo, e tudo em prol de um mesmo propósito para a obra de Deus. Cristo não se importou com detalhes, Cristo não se importou com coisas pequenas, mas o propósito dele era fazer a vontade do seu Pai. Essa deve ser o nosso mesmo propósito. Que coisas pequenas, que acessórios, que coisas que não vão mexer com aquilo que Deus quer para nós, isso venha a ser desprezado e possamos juntos focarmos no mesmo propósito de Cristo. Aleluias. E é por isso que ele está dizendo que assim quando Cristo fez, Deus o exaltou. E ele diz no versículo 11, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A igreja em Filipe era uma igreja que Paulo tinha um grande apreço por ela, que precisava ainda fazer alguns ajustes, e Cristo foi esse exemplo maior. Paulo vai dizer que primeiro Cristo, ele se despiu da sua glória. Segundo, Cristo, ele humilhou-se, tomando forma de homem. Terceiro, que com obediência, ele sofreu morte, e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte tão terrível que qualquer pessoa presa que tivesse a possibilidade de sofrer uma morte de cruz, ele preferia ser morto antes que isso acontecesse, porque era uma morte que não só lidava com o sofrimento do corpo, mas lidava também com o sofrimento da alma e da mente, porque era uma tortura imensa, e além disso, uma grande maldição.
E Cristo não reclama, ele faz tudo isso em obediência a Deus, em adoração perfeita a Deus. E o que a palavra requer de nós é que nós, a exemplo de Jesus, possamos ter o mesmo sentimento. Quando Cristo falar conosco, quando Cristo confiar algo em nossas mãos, há uma palavra na Bíblia que ela está bem ligada com obediência, que é fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2 vai dizer assim, ó: o importante é que ele nos ache fiel. O importante é que ele ache-nos fiel. O que Deus vai cobrar de mim, o que Deus vai requerer de mim quando eu estiver frente a frente com Ele, não é sobre a minha performance, não é o quanto eu trabalhei por algo, mas se o algo não é aquilo que Ele me entregou, eu vou ser tido como servo infiel. Porque o importante é que eu me ache fiel em tudo aquilo que Ele me entregou. Assim como cada um de nós, obediência tem a ver com fidelidade. É isso que Deus requer de nós, fidelidade e obediência, o mesmo sentimento, com fidelidade e obediência ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, vamos orar para que essa palavra ela possa realmente mexer com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com a nossa mente, e que possamos, assim como instruídos por Paulo, e tendo como exemplo Cristo, viver essas verdades da palavra de Deus. Curva a sua cabeça.